Vamos mais uma vez, irmãos, a palavra de Deus. Vamos retomar do ponto onde paramos, a última vez que estivemos juntos estudando o Evangelho de João, capítulo 14. Os versículos 1 a 11, eu lerei todo o trecho que nós começamos a estudar e hoje pela manhã nós vamos prosseguir. Nós estamos aqui diante das palavras de Jesus direcionadas especificamente aos seus discípulos. Ele está falando apenas para eles. A partir de agora o Senhor vai se voltar apenas para os seus discípulos e Ele vai confortá-los até o momento em que Ele mesmo se entregará para ser morto pelos pecados de seu povo. São palavras confortadoras para que eles não ficassem perturbados diante da realidade que foi dita nos versículos finais do capítulo 13. Lembrem-se, quando Simão Pedro, no versículo 36 do capítulo 13, perguntou ao Senhor para onde ele iria, Jesus lhe respondeu que para onde ele ia, Pedro não poderia acompanhá-lo, mas que brevemente, mais tarde, ele também poderia segui-lo. Pedro então vai replicar a resposta de Jesus e ele vai dizer por que não poderia segui-lo agora. E ele então vai fazer uma declaração extremamente ousada. Ele estava disposto a dar a sua vida por Jesus. Jesus então, em resposta, final do capítulo 13, vai dizer que Pedro não iria fazer isso, pelo menos naquele instante, ou naquele momento. Faltavam poucas horas para que Jesus então se entregasse para morrer. E então Jesus pergunta a Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. De fato, irmãos, as palavras de Jesus devem ter provocado uma grande impressão, eu diria que assustadora no coração dos discípulos, porque ele está dizendo que o próprio Pedro iria negá-lo. Ele vai lembrar que os seus discípulos agora não poderiam acompanhá-lo, porque ele deveria partir. E então, capítulo 14, ele começa com essas palavras de conforto da parte de Jesus. Eu lerei até o versículo 11 para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Notem que Jesus, então, ele oferece palavras de conforto aos seus discípulos, primeiro dizendo que os seus corações não permanecessem perturbados, porque eles deveriam manter a sua fé no Pai e no Filho. Verso de número 1. Ele estava partindo para preparar um lar para eles, um lugar para eles. Este sempre foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Este sempre foi o propósito da sua obra redentora.
E ele então vai dizer que no versículo 3, ele então vai dizer que quando este lugar estivesse pronto, ele retornaria para buscá-los. E aí quando Jesus prossegue e diz, e vocês sabem o caminho para onde eu vou? Tomé então, mais uma vez, ele se apresenta e ele vai dizer que não sabia qual o caminho, porque não sabia para onde Jesus estava indo. E ele faz isso, é importante lembrar, representando todos os apóstolos. Não sabemos para onde vais. Nós encontramos então uma das declarações mais preciosas de Jesus nos evangelhos, no verso 6. Eu sou o caminho. Não existem caminhos que conduzem o homem a Deus. Jesus enfaticamente afirma, eu sou o caminho. Mas ele ainda prossegue, e a verdade. Só existe uma verdade neste mundo, e ela é absoluta, e a sua centralidade está na pessoa do Filho. E a vida, Jesus então completa, a vida estava nele, diz o prólogo do Evangelho de João, e a vida era a luz dos homens. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A conclusão, por essa razão, por eu ser o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma verdade muito cara da fé cristã. É uma verdade muito clara, declarada no Evangelho, pelo próprio Senhor da palavra, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir então do versículo 7 hoje, vamos prosseguir. Jesus, ele continua o seu discurso e observem o que ele diz. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. A declaração de Jesus no verso 7, irmãos, ela está intimamente ligada a todo o contexto que nós relembramos até agora. A tudo o que ele disse antes. Por que razão os apóstolos consideraram tão difícil entender as referências que Cristo fez ao Pai, à casa do Pai e ao seu caminho para a casa do Pai? Essa é uma pergunta importante. E o próprio Cristo nos responde. O motivo por que os seus discípulos não estavam compreendendo as referências que Cristo estava fazendo ao Pai, à casa do Pai e ao caminho que os conduziria até lá, é porque a visão que eles tinham a respeito de Jesus, ela era tão defeituosa e deficiente, ainda, que os impossibilitava de enxergar essa verdade. Observem, irmãos, como isso é muito importante, porque o verdadeiro conhecimento do Pai não pode ser obtido senão pelo verdadeiro conhecimento do Filho. É o que Jesus Cristo já vinha ensinando aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam compreendendo. Jesus está lembrando que se o Filho for realmente conhecido pelos homens, o Pai também será conhecido. Essa é a lógica do Evangelho. Os homens não chegarão ao pleno conhecimento do Pai se não conhecerem primeiramente o Filho. É aí onde o cristianismo, categoricamente, ele reivindica, diante dos homens, diante do mundo, total exclusividade. Alá não conduz o homem a Deus. Maomé não conduz o homem a Deus. Gandhi não conduz o homem a Deus. Kardec não conduz o homem a Deus. Buda não conduz o homem a Deus. O Papa não conduz o homem a Deus. Cristo, somente Cristo, conduz o pecador a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é uma verdade inegociável para nós. Ela é ofensiva ao coração humano? Sim, ela é ofensiva. Ela é ofensiva aos ouvidos humanos? Sim, ela é ofensiva. Ela retira do homem qualquer capacidade ou poder
de decidir qual caminho ele quer escolher para chegar ao Pai. Porque Cristo diz claramente: o Pai só é verdadeiramente conhecido quando o Filho é verdadeiramente conhecido. O Pai é apenas conhecido na medida em que o Filho também é conhecido. Cristo se revelou ao mundo como o Deus manifestado em carne. Ele era unigênito e ele declarou isso plenamente. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelá-lo. Observe mais uma vez, irmãos, a declaração de Jesus no final do versículo 7. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Estas palavras de nosso Senhor, elas são uma predição que, somada a tantas outras predições já ditas por Ele, é proferida no tempo presente na língua grega, sendo o evento não apenas tão certo como já estivesse ocorrido, mas também aparecendo como consumado a mente do verdadeiro profeta, o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha clara certeza, plena certeza desse fato. Desde agora o conheceis e o tendes visto. É o equivalente àquela palavra que Cristo já havia dito: ainda por um pouco e o conhecereis. O conhecereis tão claramente que vocês poderão dizer que estão vendo o próprio Pai. O reformador João Calvino, comentando essa passagem, ele diz algo interessante. Calvino escreveu o seguinte: portanto, Cristo culpa os discípulos por não reconhecerem que a plenitude da divindade se manifestava nele. Ele prossegue e diz: entendo que até agora vocês não me conheciam da maneira correta e apropriada, porque ainda não reconhecem a imagem viva do Pai que é exibida em mim, e a partir de agora vocês o conhecem e o viram. O significado, então, Calvino vai dizer disso, é que o Pai agora estava sendo claramente exibido para eles, os discípulos, mas eles precisavam abrir os seus olhos para ver essas coisas. Veja que o Senhor Jesus Cristo usa o verbo ver no final do versículo 7, e o reformador João Calvino ele vai dar um destaque a isso. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ver na Bíblia coisas espirituais, enxergar na Bíblia verdades do Evangelho, exige do homem certeza de fé. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo, vocês já estão vendo isso, expressando que eles já possuíam fé para crer. Ele havia concedido a eles esta fé. Mas por vezes, o coração humano, ele se ilude com aquilo que os seus olhos carnais estão vendo, e isso então embota a sua visão espiritual. É por essa razão, irmãos, que a Escritura ela vai dar ênfase à importância em toda a história da redenção do povo de Deus, que o povo de Deus não pode se deixar guiar pelo que vê, mas ele precisa ser guiado pelos olhos da fé. Jesus estava fazendo uma predição, Jesus estava profetizando a respeito de algo que aconteceria mais à frente. Quando essa predição se cumpriu? No dia de Pentecostes. As palavras de Jesus se cumpririam ali, desde o momento em que as palavras de Jesus foram proferidas, uma série de eventos sucessivos ocorreriam. O sofrimento expiatório de Cristo, a morte sacrificial de Cristo, a gloriosa ressurreição de Cristo,
a sua triunfante ascensão. Em todos esses eventos, os discípulos veriam uma clara ilustração de suas palavras no versículo 7. O Pai estaria sendo glorificado. Veja como é interessante isso. Em seu sacrifício, Jesus disse que o Pai seria glorificado. Os discípulos veriam isso. Em sua morte, o Jesus falou aos seus discípulos que o Pai seria glorificado, e os discípulos também veriam isso. Em sua gloriosa ressurreição, o Pai também seria glorificado. Os discípulos poderiam ver isso. E quando ele ascendeu aos céus, vocês lembram, Atos capítulo 1? Os discípulos, mesmo vendo esse evento marcantemente histórico, são acometidos novamente do mesmo problema que Jesus vai tratar em João 14. Vamos para Atos capítulo 1, só para a gente conferir, para que eu seja bem literal no que eu estou querendo aqui mostrar para vocês. Para que vocês entendam, e eu também, irmãos, nesta manhã, e esta é uma tendência clara do nosso coração. Atos capítulo 1, versículo 6, onde você tem a narrativa da ascensão de Jesus, triunfante ascensão dele. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais outra predição. Jesus está dizendo que iria acontecer com os discípulos. É fato. Mais à frente eles veriam isso. O Pentecostes estava próximo. Mas antes disso, observe o que acontece quando Jesus é assunto aos céus. Verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Em outras palavras, varões galileus, lembre-se da palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração. Eles não estavam olhando simplesmente por admiração. De certo, havia um sentimento de saudade, um sentimento de tristeza pela partida. Quem não gostaria de estar próximo de Jesus? Quem não desejaria que ele não fosse embora jamais? Mas eles precisavam ver e entender que o que eles estavam vendo revelava aos seus corações certeza de fé. Tudo o que Jesus predisse se cumpriu e se cumpriria na história. Então, como é que esses 2 anjos concluem suas palavras para os apóstolos? Esse Jesus, verso 11, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus em João 14. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Espírito Santo, irmãos, então, ele operaria nos corações dos discípulos para que esta verdade jamais fosse ofuscada, enfraquecida, até mesmo esquecida. Veja que até depois da ressurreição, os discípulos viram apenas o lado escuro da nuvem em que Javé se encontrava. Como a leitura que fazemos sempre nas liturgias do Êxodo, capítulo 20,
quando o povo contempla a glória de Javé no Sinai, é acometido de grande temor e pede que Moisés fale com Deus, para que eles não ouvissem mais aquela voz aterrorizante. O texto diz então que Moisés assume a figura de um mediador, e o povo então vai contemplá-lo desaparecendo em meio à escuridão das nuvens. A reação ou o sentimento dos discípulos aqui se assemelha, porque até o Espírito ser derramado do alto no Pentecostes, os discípulos de Jesus apenas estavam discernindo certas coisas, mas não compreendendo com profundidade o verdadeiro significado de todos os eventos preditos por Jesus, os quais deveriam acontecer para que a glória do Pai fosse manifesta de maneira poderosa. O Espírito Santo, então, faria a obra que ainda hoje Ele faz em nossos corações. Ele tomaria das coisas de Cristo e as revelaria ao coração de seus discípulos. O puritano John Owen, ele fala algo interessante. Em um de seus sermões sobre João 14, ele diz assim: aquele que reconhece Cristo e o vê em sua obra, pessoa e poder, necessariamente conhece também o Pai, pois neles há unidade. Owen conclui dizendo: ver o Filho é ver o Pai manifestado. Veja que essa é uma ideia clara do Evangelho. Cristo está enfatizando que o reconhecimento pleno de sua pessoa por parte de seus discípulos é obra do Espírito, e quando o Espírito opera no coração do crente, inevitavelmente, irmãos, ele irá reconhecer o Pai. Ele irá ter um reconhecimento pleno do Pai. Verso 8, João 14, vamos lá. No verso 8, então, você tem mais um discípulo aqui se apresentando, e você tem uma réplica à resposta de Jesus por Filipe. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Veja que a sequência da narrativa vai nos ajudando a entender que mesmo Jesus falando, explicando, os discípulos ainda não conseguiam enxergar com profundidade as palavras ditas. Veja que o que o Senhor acabou de dizer a Tomé, Filipe não conseguiu compreender completamente. Essa é uma importante, irmãos, verdade para nós ainda hoje. O conhecimento que é dado pelo Espírito, o conhecimento de Cristo que é dado pelo Espírito, à medida que o Evangelho é pregado e ensinado, não é compreendido da mesma maneira por todas as ovelhas do Senhor. Não é. Alguns vão compreender uma verdade mais rapidamente, outros vão demorar a fazer isso, outros vão achar até que não é concebível o que está sendo ensinado. Mas é obra do Espírito Santo, e é por essa razão que todo crente deve orar antes de ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a pregação da palavra, seu ensino, deve orar pedindo ao Senhor esclarecimento e iluminação. Não é obra nossa, não é capacidade nossa fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Notem como isso é claro aqui. Jesus acaba de dar uma explicação muito óbvia a um discípulo, e um outro vai chegar e vai dizer: Senhor, vamos resolver a questão? Mostra-nos o Pai, e o assunto está resolvido. Veja, isso revela, irmãos, como a mente humana, ela é limitada. Observem como
a mente humana é capaz de ignorar os pontos mais relevantes, mais proeminentes, mais importantes de um assunto e se prender apenas àquilo que a sua mente se concentra durante um período, o momento do ensino, da pregação ou do discurso. Isso é muito comum. Observem, Filipe só conseguia pensar em uma coisa à medida que Jesus estava ensinando: ver o Pai. Ele só estava pensando nisso. Ele não estava pensando em como o Pai deveria ser visto. Jesus falou por várias vezes, Jesus estava dizendo mais uma vez, o conhecimento do Pai vem por meio do conhecimento do Filho. Mas Filipe estava focado apenas em uma questão: eu quero ver o Pai. Eu não quero saber como ele deve ser visto, eu quero apenas vê-lo. Embora fervoroso, Filipe ainda pensava em Deus como um objeto de visão sensível, semelhante ao que Moisés desejou. Matthew Henry falou sobre isso. Ele disse o seguinte: Cristo já havia manifestado o Pai plenamente em si mesmo. Suas palavras, seus milagres deveriam bastar para que Filipe entendesse o significado de ver o Pai. Por que isso é tão importante, irmãos? Jesus vai falar isso mais adiante. Veja que era legítimo da parte de Filipe desejar evidências, de fato era, mas essas evidências já haviam sido abundantemente proporcionadas a todos os que pudessem ver por meio dos milagres, por meio dos sinais e dos prodígios realizados por Jesus, através dos seus ensinos. Lembrem-se, no final do Sermão do Monte, há um destaque ali impressionante e eu preciso passar com vocês por lá novamente. Eu sei que vocês conhecem, mas eu queria mostrar a vocês o destaque do que acontece após Jesus ter pregado aquele maravilhoso sermão. Voltem comigo para o Evangelho de Mateus e vejam capítulo 7, onde você tem o encerramento do Sermão do Monte, o seguinte: Mateus capítulo 7, conclusão, versos 28 e 29. Olha que interessante aqui. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Peguem aí o verbo maravilhar. Eu não sei se você, alguma vez na vida, eu espero que você nunca tenha passado por isso, mas talvez você esteja aqui e já tenha sofrido um nocaute. Eu já sofri um nocaute. Você apaga por segundos, depois você volta. Às vezes você pode passar até mais tempo. É o que a palavra grega aqui, traduzida por maravilhados, quer dizer. Imaginem, você ouvir um sermão e após esse sermão, a sua sensação é de que você levou um nocaute. Essa foi a reação das multidões diante da doutrina ensinada por Jesus. Veja como os discípulos, eles precisavam da maravilhosa ação do Espírito, assim como nós precisamos da maravilhosa ação do Espírito para que a palavra de Deus, ela faça sentido para nós. Ainda que repetidas vezes possamos ouvir, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, este é o Evangelho, ouçamos verdades gloriosas sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, o que Ele realizou. Somente a ação do Espírito fará com que você sinta a mesma sensação que as multidões experimentaram quando ouviram as palavras de Cristo. Você pode dizer, mas pastor,
era Jesus Cristo. Não era um pregador comum. Eu posso provar o contrário para vocês. Cristo prometeu que faria as mesmas obras através da vida e do ministério de seus discípulos, e ele fez. Ele fez isso através dos apóstolos, ele fez isso através dos seus sucessores, os pais da igreja, ele fez isso através dos pregadores no decorrer dos séculos, ele fez isso no grande avivamento na vida do povo de Deus, século XVI, que foi a Reforma Protestante. Ele fez isso no período dos grandes avivamentos entre os puritanos. Se você lê o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos do Deus Irado, você vai ler, vai achar um sermão interessante, bem fundamentado, boa doutrina, bem estruturado, e pronto. Mas se você conhece a história de como esse sermão foi pregado, Edwards era míope, a igreja não tinha luz elétrica, eles seguravam a lamparina em sua mão, e na outra ele lia esse sermão, e enquanto ele lia esse sermão, falando sobre a ira de Deus e a realidade do inferno, as pessoas entraram em desespero no meio da igreja. Elas começaram a enxergar como se o chão estivesse abrindo para eles e eles estivessem vendo o próprio inferno querendo engoli-los, e eles, gritando por desespero, se abraçavam nas colunas da igreja. Isso é estar maravilhado com a pregação da palavra de Deus. Essa é a ação que o Espírito Santo promove. Não é uma ação promovida pela habilidade, capacidade e inteligência de um orador. Jesus então estava falando para os seus discípulos e eles não estavam conseguindo enxergar além. Era necessário que progressivamente a palavra de Deus fosse sendo revelada e se cumprisse através desses eventos preditos por Jesus, históricos, a fim de que eles pudessem depois olhar para trás e dizer, de fato, o Senhor estava dizendo tantas coisas importantes, mas o coração humano não conseguia enxergar. Possivelmente, irmãos, a mente de Filipe, ela estava aqui retornando àquela experiência de Moisés no monte. Vocês devem lembrar, em Êxodo, quando em resposta a uma oração fervorosa, ele queria ver a face de Deus, o Senhor o colocou em uma fenda de uma rocha e lhe permitiu ver a glória de Javé se retirando enquanto ele passava. O Filipe poderia estar se lembrando do que Moisés, Arão, Nadab e Abiú, os 70 presbíteros de Israel, testemunharam, porque Deus lhes permitiu testemunhar em Êxodo 24. Êxodo 24 registra que eles viram Deus de Israel debaixo de seus pés, como uma calçada de pedra de safira e como o próprio céu em sua claridade. Ele poderia estar se lembrando da profecia de Isaías: a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá. O fato é que a ignorância de Filipe, irmãos, como escreveu John Owen, nos espelha. A ignorância de Filipe, ela serve para nós, segundo as palavras de John Owen, como um espelho. Ainda hoje, queremos revelações extraordinárias da parte de Deus. Não é isso que as grandes multidões buscam? Não é isso que ainda hoje faz com que ginásios e estádios estejam lotados? Porque homens afirmam que promoverão realizações extraordinárias da parte do Senhor, ou trarão revelações jamais ouvidas ou vistas para o mundo. A ignorância de Filipe nos espelha.
Teremos revelações extraordinárias quando o Pai já nos deu a maior de todas as revelações. Ele nos deu esta revelação em Cristo. Ela nos foi dada por meio de uma declaração que, por vezes, consideramos muito simples, mas ela é muito poderosa. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Verso 9, João 14, vamos prosseguir. A resposta de Jesus é justamente essa, então. Disse-lhe Jesus, verso 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Diante de nós, irmãos, nós temos aqui uma repreensão da parte de Jesus. E ela foi, eu diria que ela foi uma repreensão ainda mais contundente quando dirigida para Filipe. Porque, veja que ela foi direcionada a ele individualmente. O que foi que Filipe disse ao Senhor? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus vai se dirigir diretamente a ele. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Qual a força, irmãos, dessa declaração de Jesus? Filipe, você nunca compreendeu quem eu sou? Agora, irmãos, peguem tudo o que Filipe já viu. Transformação de água em vinho, cura de coxos, cegos, libertação de endemoniados, uma primeira grande comissão enviado por Jesus, em que ele, pelo nome de Jesus, viu estas mesmas coisas acontecerem com as pessoas. Multiplicação de pães e peixes, a transfiguração, não foi algo que ele viu proximamente, mas que ele testemunhou, porque seus amigos estavam lá. Ressurreição de mortos. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens visto? Tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja que Jesus estava lembrando aqui quem ele era. Ele estava ali diante de Filipe, a representação corpórea do próprio Pai. Não era o que Filipe desejava, não era o que Filipe estava pedindo. Ele estava diante de Filipe, ele era a representação do próprio Pai, em carne. Logo, o que Filipe estava pedindo era desnecessário. Desnecessário porque uma revelação muito mais gloriosa da divindade estava ali diante dele. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. E viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filipe, eu sou a imagem do Deus invisível. Filipe, eu sou o resplendor da glória do Pai. Filipe, eu sou a expressão exata do ser do Pai. Em mim, Filipe, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem vê a mim, disse Jesus a Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Observe, irmãos, que Jesus Cristo aqui estava lembrando a Filipe e aos demais discípulos uma verdade preciosa. Primeiro,
E ele era a palavra final. Cristo é a palavra final. Não há capítulo extra na obra de Deus, além do Evangelho encarnado. O Filho revela ao Pai de modo completo e definitivo. De modo que qualquer busca posterior por experiências supera a suficiência da Escritura e a pessoa de Cristo Jesus. Não precisamos de novas experiências ou de novas revelações do Espírito. O Evangelho de João é claro para nós, e eu já mostrei para vocês inúmeras vezes. No final do Evangelho, o objetivo é claramente revelado. Jesus Cristo fez muitos outros sinais que não foram registrados no Evangelho, ou neste Evangelho, mas os que foram registrados, eles tiveram por objetivo fazer com que você cresça no nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E crendo no nome dele, você tivesse vida em seu nome. Isso basta. Jesus estava falando também sobre a suficiência de seu santo evangelho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Em Cristo está toda a graça do evangelho. Em Cristo reside toda a verdade do evangelho. Por meio de Cristo, os homens têm acesso ao Deus vivo, se nele crerem. Nossa segurança e conhecimento de Deus, portanto, meus irmãos, não dependem de sensações ou fenômenos sobrenaturais adicionais, mas do que já foi consumado na encarnação, morte, ressurreição, ascensão triunfante de Cristo Jesus. Perceba que, por não dar valor a estas coisas, facilmente a cristandade dos nossos dias rejeita todas elas. Os eventos mais importantes da história do nosso Redentor são desprezados. Mas eles deveriam ser lembrados. Nós deveríamos ouvir mais sobre eles. Eles deveriam fazer parte das nossas festas, das nossas celebrações, daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Vida, morte, ressurreição, ascensão, parousia, segunda vinda do nosso Rei. Owen fala algo a respeito disso também, ou sobre este versículo, quando trata do perigo de um coração, é muito curioso. Ele fala do perigo da curiosidade carnal. Ele adverte contra uma curiosidade que nos afasta da simplicidade do Evangelho, nos empurrando para práticas que claramente obscurecem duas verdades muito fundamentais para a fé reformada: sola Escritura, sola fide. Somente a Escritura, somente a fé. Se nós não entendermos isso, irmãos, essa curiosidade nos torna vulneráveis e produz o que em nosso meio? Superstição e fanatismo religioso. Nos afastando da simplicidade do Evangelho, nós queremos novidades. Curiosos, nós queremos implementar novas coisas. Queremos trazê-las para a igreja. Porque a simplicidade do Evangelho, então, vai se tornando para nós algo cansativo e sem sentido. Veja que Jesus Cristo trabalha e nos ensina um caminho totalmente diferente. Ele nos lembra que a sua doutrina nos revela que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo aqui está falando sobre um outro princípio importante e muito caro para a nossa fé reformada. Somente Cristo, ou solos Cristos, a doutrina de Cristo como único mediador. Se nós
reafirmamos essa doutrina, se nós proclamamos essa doutrina e buscamos vivê-la, não precisamos de visões, sonhos ou revelações privadas para testemunhar de Deus. Se Cristo é nosso sacerdote, profeta e rei supremo, nós não precisamos de nada mais. Precisamos viver confiados em sua santa palavra. A nossa oração deve ser: Senhor, concede a mim a mesma impressão ou reação que as multidões tiveram após ouvir o seu sermão. E a impressão que eu sinta ao ouvir a tua palavra lida, orada, cantada, pregada, ensinada, seja a mesma daqueles homens e mulheres, que eu seja extremamente impactado pelo poder do teu santo evangelho. Cristo fala também sobre algo precioso para a nossa fé, que é a unidade de seu testemunho. A sua palavra revelada, a Escritura, a sua palavra proclamada, ou seja, a palavra pregada, e os sacramentos apontam sempre para a mesma pessoa, Jesus Cristo, nunca para algo além dele. Eu falo isso, irmãos, porque é muito fácil nos desviarmos da simplicidade do Evangelho por conta da curiosidade que facilmente é despertada em nossos corações caídos. A igreja de Cristo, ao pregar o Evangelho, deve sempre centrar-se na pessoa e obra de Cristo. E assim ela vai fugir de qualquer risco de se afastar da pureza e simplicidade da palavra de Deus. Lembrem-se, quando Paulo esteve entre os coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, ele disse que não usou de linguagem de ostentação ou de sabedoria. Os gregos amavam isso. Eles gostavam de discursos bem elaborados, cheios de muita filosofia, de palavras de efeito. Ele diz que ele deixou de lado tudo isso, porque a decisão dele era somente uma: Cristo Jesus e este crucificado. E foi através desta palavra, simples porém poderosa, que surgiu uma igreja na cidade de Corinto. Lembrem-se, irmãos, é tarefa nossa, é compromisso nosso, e a pregação do Evangelho sempre esteja centrada na pessoa e obra de Cristo. Jesus Cristo também nos fala algo sobre certeza de salvação e segurança de salvação. Nossa certeza de salvação repousa na firmeza do pacto que temos com Deus em Cristo Jesus, o pacto da graça. A nossa certeza de salvação, ela não pode se firmar em experiências subjetivas. É interessante que, ainda que um conselho de presbíteros, ele deva estar atento para ouvir o testemunho de fé de um candidato ao batismo e a pública profissão de fé, seu maior interesse deve ser o de buscar saber qual a relevância da vida, da obra de Cristo no coração daquele catecúmeno. O que Cristo fez por você? Quem é Cristo para você? Qual a relevância do seu santo evangelho para a sua vida de fé? Quem crê em Jesus tem o Pai. Ele mesmo disse isso. E ele pode, então, com ousadia, fazer algo impressionante que o apóstolo escreve aos Hebreus. Vamos para Hebreus capítulo 4, por favor. Deixe-me lembrar isso para vocês e para mim também.
Hebreus 4, verso 14. Lembre-se que o contraste aqui apresentado é entre o que o sumo sacerdote humano fazia anualmente, penetrando o véu do Santíssimo Lugar no templo, e o que Cristo ele fez eficazmente de uma vez por todas. Verso 14: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, veja a mesma linguagem, só que agora não mais o símbolo ou a imagem, mas a grande realidade espiritual. Quem acessou a presença de Deus e intercedeu pela salvação de seu povo, penetrando os céus, o grande sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, observem como é concluído o capítulo 4 do livro de Hebreus. Quem crê em Jesus Cristo tem o Pai e pode ousar entrar com confiança no trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, verso 16, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A nossa confissão de fé, quando trata da certeza da salvação e da segurança de salvação, ela vai fazer uma distinção muito clara. A certeza é uma verdade objetiva, ela nos é revelada no Evangelho, ela está claramente descrita lá. Mas quando nós não a abraçamos pela fé, vendo o Pai por meio de Cristo, a nossa segurança de salvação, ela fica abalada. Então, certeza de salvação é uma coisa, segurança de salvação é outra, totalmente diferente. A certeza é garantida por Cristo, ela é inabalável. A segurança de salvação, por instantes, momentos, às vezes um período maior de tempo, ela pode ser enfraquecida, porque ela é algo que só será fortalecida à medida em que nós cremos, confiamos e descansamos naquilo que já nos garante essa certeza. A obra salvadora de Cristo por seu povo. Crer em Cristo, portanto, é extremamente necessário para nós. Por isso que nós sempre temos dado uma palavra de incentivo, ao mesmo tempo que confortamos a igreja, de que, com base nessa certeza, em Cristo, nós devemos prosseguir, nós não podemos esmorecer, nós devemos avançar, não podemos desistir. É com base nessa certeza que nós devemos criar os nossos filhos no ambiente da comunidade do pacto, a igreja de Deus, ensinando que eles pertencem a ela e que se eles creem em Cristo e eles têm uma compreensão clara do Evangelho, à medida que crescem no meio da comunidade da fé, eles não podem ser impedidos de participar da ceia do Senhor. Eles precisam ser preparados para que professem a sua fé e tomem o sacramento. Porque por vezes nós criamos os nossos filhos como não estivessem preparados, como se não estivessem preparados, enquanto por vezes nós não nos vemos assim também, porque a nossa segurança, ela é facilmente abalável. O que nos torna melhores do que os nossos filhos? O fato de que nós somos mais velhos, mais experientes, eu diria mais pecadores do que eles. E mesmo assim, Cristo nos recebe na mesa, por conta dessa certeza, não por conta da nossa segurança. Lembrem-se disso, irmãos. Jeremiah Burroughs diz o seguinte: quantos como Filipe caminham tanto tempo com Cristo, mas ainda não perceberam sua glória?
Quantos, como Filipe, caminham tanto tempo com Cristo, mas ainda não percebem sua glória? Burroughs conclui dizendo: Cristo, paciente, nos lembra que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É a mesma coisa que ele está fazendo com o seu povo, aqui, nesta manhã, e em tantas outras igrejas de Deus. Vamos caminhar para o encerramento. Verso 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Cristo estava no Pai e o Pai estava nele. Ele está lembrando a Filipe que havia nele, Jesus Cristo, a mais perfeita e íntima união entre eles, o Filho e o Pai. E tanto suas palavras quanto suas obras eram uma revelação perfeita de sua divindade. E é muito impressionante, irmãos, notar aqui que o Filho se refere a suas palavras. Notem, não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja que ele está se referindo às palavras do Pai como suas obras. Suas palavras eram obras, pois eram palavras de poder. Lembrem-se, Cristo falou e tudo se fez. Cristo ordenou e tudo passou a existir. Cristo disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto já há 4 dias se levanta do túmulo e sai, andando ao encontro do seu Salvador. A prova, irmãos, desta união mútua do Filho com o Pai não está em palavras humanas, escreveu Calvino, mas nas obras divinas que o Pai realiza por meio de Cristo. Quando Cristo diz que as palavras que fala não são suas, mas do Pai que permanece nele, ele indica quão íntima é essa comunhão. A obra que faz não são suas, mas do Pai habitando no Filho. Finalmente, irmãos, verso 11, Jesus Cristo então exorta Filipe: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Esta é uma afirmação bastante solene. Veja que o Senhor Jesus precisa descer ao nível que assumiu ao falar com os seus opositores. Quando Jesus falou com os seus opositores, ele disse, capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 38, é isso aqui, veja. Quando ele fala com seus opositores, capítulo 10, versículo 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, verso 38, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que é que Jesus Cristo então está fazendo com Filipe? Ele está descendo no mesmo nível que assumiu ao falar com os seus inimigos. E agora o que é que ele está dizendo a Filipe? Filipe, se você não crê em minha simples palavra, e ela diz que eu sou um com o Pai, ao menos reconheçais a prova disso em minhas obras. Veja, irmãos, como é interessante o que Jesus está dizendo aqui, porque hoje nós deveríamos ser muito agradecidos pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque é Ele quem nos dá esclarecimento
e algo que ainda estava sendo muito difícil de ser compreendido pelos discípulos de Jesus naquele período em que os eventos estavam se cumprindo e havia um progresso na revelação. Nós deveríamos louvar a Deus porque, como João depois escreveria às igrejas da Ásia, nós sabemos que o Filho de Deus já veio. Foi o que ele escreveu, 1 João 5. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Nós já sabemos disso. Quem nos fez crer nessa verdade? O Espírito Santo que nos foi dado. Lembrem-se, irmãos, como essa verdade é preciosa e ela nos encaminha então para uma conclusão. Veja que o argumento humano, ele depende de palavras, ele depende da lógica, ele depende das emoções para o convencimento do outro. Mas ele nos lembra que a persuasão meramente intelectual, ela sempre vai encontrar resistências no coração humano. Vai encontrar dúvida, orgulho, vai encontrar cegueira espiritual. Vejam o que Thomas Watson escreveu sobre isso. Ele disse: é sábio o que Cristo propõe. Crê-me ao menos por causa das mesmas obras. Quando o argumento humano falha, escreveu Thomas Watson, a obra divina resplandece. Os milagres e sinais de Cristo são como selos que confirmam sua mensagem e revelam a operação do Pai em sua pessoa. O que é que este puritano está dizendo? Que mesmo no melhor sermão, sempre haverá quem se torne surdo às razões verbais. Mesmo sendo eu um crente, se eu tiver com algum problema naquele dia, estou vindo para a igreja, mas discuti com minha esposa, tive um problema com os meus filhos, estou brigado com alguém, estou chateado com o pregador, isso bloqueia a minha mente e eu perco o melhor. Assim funciona o nosso coração. Ou seja, até mesmo diante das melhores razões verbais, dos melhores argumentos, da melhor apresentação de um sermão, o homem, ele pode se tornar surdo para ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus está dizendo aqui justamente o seguinte: eu já expus a minha doutrina para você, Felipe. Eu já prometi para você e os seus amigos uma morada eterna, mas ainda assim você hesita em acreditar. O que isso revela, irmãos, é que tem uma prova externa, e é isso que muitas vezes o nosso coração busca. Até mesmo os discípulos mais consagrados, eles vacilam. Eles vacilam. Eles precisam da ação do Espírito Santo. Veja, nós vivemos aqui uma realidade distinta. Nós vivemos aqui nós temos aqui experimentado algo que não é comum em outros lugares. Mas qual seria a sua reação se diante da pregação genuína do Evangelho puro e simples, adoração centrada na palavra, a igreja esvaziasse, ficassem poucas famílias, os bancos começassem a ficar vazios? Geralmente, qual é a sua reação? Prova externa. A igreja está ficando vazia, alguma coisa está errada, o pregador precisa mudar isso aí, a igreja precisa voltar a encher. Mas se eu dissesse a você que na Europa é o que está acontecendo? Se eu dissesse a você que na Europa ainda tem um remanescente, fiéis pregadores do Evangelho, em templos que antes gloriosamente estavam cheios de pessoas, mas que hoje estão vazios
com poucos ouvindo a pregação. Se eu dissesse a você que após 169 anos, a escola de pastores de Charles Spurgeon fechou, porque não tem mais crente para manter, porque o Reino Unido se secularizou. Se eu dissesse a você que no Reino Unido, irmãos seus são presos por orar em silêncio em frente a uma clínica de aborto. Existem vários exemplos. O policial chega e pergunta, como fez a uma senhora crente e piedosa. Ela estava em silêncio, orando por aquelas mulheres que estavam entrando naquela clínica para matar os seus filhinhos. Você está orando a Deus para que essa clínica de aborto feche? Ela poderia mentir? Poderia. Ela estava orando em silêncio? Ela estava. Ela disse, estou orando sim. Pois ela foi detida. Depois de solta, ela voltou novamente. Quando questionada pela polícia, ela disse, eu estou orando em silêncio. Lá, em uma nação que já foi poderosa e que enviou ao mundo muitos missionários, isso acontece. O que você faria se isso hoje acontecesse aqui? Em geral, nós queremos provas externas. E são justamente elas que nos fazem vacilar. Eu não estou dizendo aqui, em contextos onde você é forçado a buscar uma outra congregação, porque há uma pregação infiel, há uma adoração que se tornou sincrética, há um afastamento do evangelho por parte dos líderes da igreja. Eu estou dizendo daquilo que por vezes move mais o coração, porque é o que nós queremos ver. Jesus então está lembrando que as suas obras, elas serviriam como selos. Elas resplandeciam a sua obra divina. Jesus está lembrando aqui o que era muito comum no mundo antigo. Os selos, anéis, carimbos, eles sempre certificavam a autenticidade de um documento, assim como hoje. Um cartório não recebe um termo de casamento realizado por um ministro se não tiver o carimbo da igreja. A sua assinatura não basta, o carimbo ele é necessário. Os milagres de Cristo, então, funcionaram desse modo, como selos divinos. Eles validavam cada palavra, atestavam a autoridade do mensageiro. Ele era um mensageiro do Pai. Ele curou leprosos, como eu disse, ele multiplicou pães e peixes, ele ressuscitou a Lázaro, ele demonstrou total domínio sobre os demônios. E veja, não era mero sensacionalismo, não era mero espetáculo, mas Jesus fazia isso para demonstrar que ele era um com o Pai. E ele estava unido no governo do universo com seu Pai. Ele fez isso para revelar os seus atributos, os atributos que também pertenciam ao Pai. Sua compaixão quando curou enfermos, sua provisão abundante quando alimentou multidões, sua soberania sobre a morte quando ressuscitou aqueles que haviam deixado esse mundo. Jesus então claramente afirmou, meus irmãos, as obras que faço, elas são do Pai que permanece em mim. Cada milagre de Jesus era uma imagem viva dessa aliança trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai atuando, o Filho executando e o Espírito Santo dando testemunho de toda a verdade. Quais são as implicações, então, finais para nós? Lembrem-se, irmãos, a Escritura afirma que estes sinais iriam seguir aqueles que crescem. Os apóstolos, então, aprenderiam que para que a igreja na nova aliança, ela fosse fundada, esses sinais que caminharam com Cristo e atestaram que Ele era o Messias prometido, também os acompanharia para que a igreja ela fosse fundada ou firmada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra angular.
Lembrem-se, quando as provas racionais elas nos faltam, nós então devemos nos lembrar destes sinais. Eles são como certidões emitidas pelo próprio Deus. Eles podem não acontecer da maneira espetacular, extraordinária, como muitos esperam, mas eles ainda são operados de forma gloriosa quando Deus ele age por meio da sua providência. Ele pode restaurar um homem à beira da morte. Ele pode consolar um crente moribundo prestes a morrer. A nossa tradição apelava a isso, irmãos. Os reformadores, eles apelavam ao que chamavam de fides histórica, a fé histórica. E ela ocorre em eventos reais. Não se trata de uma fé cega. A fé cristã não é existencialista, como Kierkegaard ensinou. Ele dizia que a fé era como se saltássemos na escuridão, sem ver onde pisaríamos. Não. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, ela se fundamenta em uma substância. Ela não é cega, mas ela trata da confiança que devemos ter em fatos dignos de crédito. Os milagres atestados pelo Evangelho. A maneira como Deus ainda hoje tem conduzido o seu povo, a igreja, por sua providência. Lembrem-se, sinais atraem a atenção, mas somente Cristo, ele pode transformar um coração. É obra divina a ação de abrir os olhos da alma humana para que o pecador possa enxergar a Cristo e, vendo a Cristo, contemplar a glória do Pai. A retórica humana jamais fará isso. Não depende da força do homem, do seu braço, da sua capacidade. Mas a igreja precisa resgatar a importância de saber com que livro está lidando. De quem é esta mensagem? De quem são estas palavras? E a partir daí, certamente, o Senhor continuará a promover e realizar grandes coisas no meio de seu povo. Orar. Nós te louvamos, Senhor, por tua poderosa palavra. Tua palavra é a verdade revelada a nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque ela revela ao nosso coração o teu santo evangelho, e ele aponta para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai senão por meio de Cristo. A nossa oração, Senhor, nesta manhã é que todos possam crer nele. Que todo crente deposite a sua fé e esperança nesta certeza e assim ganhe dia a dia mais e mais maior segurança para a sua salvação enquanto caminha neste mundo. Nós te louvamos, Senhor, por tudo isso em nome de Jesus. Amém.